Juca, o jumentinho habilidoso, por Elias Pereira Leite. Era uma vez um jumentinho chamado Juca. Ele era bastante trabalhador, sempre dando seu melhor para agradar seus donos. Era também muito esperto. Bastava fazer uma viagem e pronto, a próxima ele já ia sozinho. Embora parecesse um jumento comum, Juca era diferente. Ele conseguia entender tudo o que os outros diziam, mas nunca contou nada para ninguém. Afinal, o que ninguém sabe, ninguém estraga. E assim ele vivia, se portando como se nada soubesse, mas ouvia e entendia tudo. Levava o dono para a roça ou para a cidade, que era pertinho. Carregava água para a casa do sítio, lenha para cozinhar os alimentos, já que o fogão a gás era artigo de luxo para aquela humilde família, que mal teve dinheiro para comprar o jumentinho Juca. O dono de Juca, seu Joca, se orgulhava daquele jumentinho e vivia se gabando dele. Melhor investimento que eu fiz foi ter comprado esse jumento. Ele é esperto, não faz birra e ainda é bem bonito. Não troco e nem vendo ele. E Joca realmente zelava do jumentinho, o alimentava direito, não colocava muita carga. E Juca sabia retribuir tudo, trabalhando direitinho, não fazia cara feia, não ficava emburrado. Certo dia, Joca adoeceu e não tinha ninguém no sítio para levar o jumento até o riacho e abastecer a casa de água e depois de lenha. Joca vivia com a esposa e dois filhos pequenos. A esposa de Joca não podia deixar as crianças sozinhas em casa com o marido doente, e também era muito distante para levar duas crianças até o riacho. A esposa de Joca não viu outra solução, senão pedir ajuda ao vizinho. Quando foi ao quintal e viu que tudo estava abastecido de água e lenha, ficou sem entender. Então concluiu: Oh, o vizinho viu que meu marido estava doente e cedinho saiu com o nosso jumento para abastecer e depois deixou tudo como estava antes. Vou lá agora agradecer a ele, pensou ela. Acontece que seu Joso, como era conhecido o vizinho, era doido para comprar aquele jumento, mas a família Joca não queria vender. Primeiro porque o valor oferecido era bem abaixo do que tinha custado, e o dinheiro não daria para comprar outro, e a família não podia ficar sem jumento, que tanto ajudava na luta de casa. Para ser sincero, cá para nós. Mas eu acho que seu Joso era mesmo um invejoso. Talvez isso explique o nome esquisito dele. Quando viu o vizinho, Joana já foi logo agradecendo e perguntando como poderia retribuir aquele favor. Que favor? Questionou Joso. Você viu que meu marido estava doente e cedinho abasteceu aqui de água e lenha. O vizinho pensou um pouco e disse: Ficaria muito satisfeito se você e seu marido me vendesse esse jumento. Mas meu marido precisa desse jumento, retrucou Joana, a esposa de Joca. Eu abasteço sua casa de água e lenha, até ele melhorar se me venderem o jumento. Mas você não quer pagar um valor justo, protestou Joana. Me pague pelo menos o dinheiro que gastamos para comprar ele, disse ela. O jumentinho Juca escutava toda a conversa e ficou visivelmente triste. Joana, sua dona, era muito atenta a tudo e imediatamente percebeu a mudança de semblante no rosto de Juca. Será impressão minha ou esse jumento entende o que falamos? Pensou ela consigo. Antes de vender o jumento, ela precisava tirar essa dúvida. Então, teve uma ideia. Seu Joso, venha daqui a meia hora. É o tempo que dou água ao jumento e falo com meu marido. Se ele concordar, eu lhe vendo o jumento. Após o vizinho sair do quintal dela, Joana olhou para o jumentinho e perguntou: Se você não quer ser vendido para o vizinho, bata a patinha 2 vezes. O jumento se fez que não ouviu. A mulher de Joca então pensou: Devo estar ficando doida a achar que o jumento entende o que eu digo. Acho que vou vender ele mesmo. Quando meu marido melhorar, a gente ajeita para comprar outro jumento. Quando a mulher deu as costas para o jumento, este relinchou, chamando essa atenção dela. Ao olhar para o jumento, este bateu a patinha 2 vezes. Joana ficou impressionada e então falou baixinho no ouvido do jumento.
Se você entende o que digo, bata a patinha 3 vezes. E o jumento assim fez. Você consegue falar? Confirmou ele com a cabeça. E ela então disse: Como é meu nome? Juca então respondeu com uma voz fofa de jumentinho: Seu nome é Joana, mas espero que este segredo fique entre a gente. Não conte nada para ninguém. Promete? Sim, prometo, mas só depois de você dizer como aprendeu a falar e entender as pessoas. Ao que Juca respondeu: Eu morava num zoológico que existia dentro de uma escola. Todos os dias o filho de uma professora vinha alimentar os jumentos e sempre me levava para passear pela escola, já que eu era fofinho e simpático. E nesses passeios eu acabei assistindo muitas aulas. Dentro da sala? Perguntou Joana. Não, claro que não. O filho da professora me amarrava numa árvore que havia de frente à porta da sala, que ficava aberta e eu podia ver tudo o que era escrito na lousa e ouvir tudo o que os professores falavam. Todos os anos, quando o menino mudava de sala, eu era amarrado na árvore de frente àquela nova sala. E assim, eu ia aprendendo tudo junto com o garoto. Assim, aprender a entender tudo o que vocês dizem e também a ler. Impressionada com aquela história, Joana então diz: O menino sabia que você aprendeu isso tudo? Não, claro que não. Eu tinha que manter isso em segredo para a minha segurança. E por que, então, você confiou em mim? Primeiro que fui obrigado a isso, senão você iria me vender para o invejoso do seu vizinho. A mulher rir da situação, mas o jumentinho ainda diz: E depois vocês sempre me trataram bem e nunca me machucaram com carga excessiva. Pare, Juca, senão eu vou chorar, disse ela com os olhos cheios d'água. Pois é, continuou Juca, e por causa disso quero usar tudo o que sei para ajudar vocês. Nos ajudar como? Perguntou a mulher que ainda disse: Você já nos ajuda nos carregando, trazendo água e lenha. O que mais você poderia fazer para nos ajudar? Você vai me vender. Vender? Você acabou de dizer que não queria ser vendido. Não para aquele invejoso e nem por mixaria, respondeu Juca. E então? Eu vou virar um caso a ser estudado. Você vai me vender para o governo. Assim, eles vão me proteger e não vou ser explorado pelos circos. Não, falou Joana. Você vai ficar o resto da vida aqui. Agora tô até com pena de deixar você carregar água e lenha, falou ela ainda. Mas vocês precisam de dinheiro, seu esposo tá doente. Mesmo assim, não quero lhe vender, falou ela quase chorando. Tá bom, não precisa chorar. Eu aceito viver aqui o resto de minha vida. Mal fecharam a boca e o vizinho chegou. E aí? Decidiram o quê? Vão vender ou não? Pensamos bem e não vamos vender. Então não coloco mais água nem lenha para vocês, falou o invejoso. Agora se virem! E Joana respondeu: Tá certo, deixe que a gente se vira. O vizinho saiu com cara de bravo e não falou mais com aquela família. Juca confessou para Joana que quem tinha colocado água e lenha não foi o vizinho. Eu acordei de madrugada, peguei as vasilhas e a foice e fui no açude buscar água, e na mata buscar lenha. Ao que Joana disse: E aquele invejoso ainda quis tirar proveito me fazendo pensar que tinha sido ele. Pois é, concordou o jumentinho, que ainda disse: Fui de madrugada para ninguém desconfiar de minhas habilidades. Ao que Joana falou enquanto foi abraçá-lo: Eu sei, meu jumentinho mais esperto do mundo. Você é um amor, Juquinha. Enquanto o esposo de Joana melhorava, Juca não deixou faltar água nem lenha. Fazia tudo pela madrugada, para ninguém mais descobrir seu segredo. Quer dizer, ele só confiou naquela família. Assim, o próprio Juca falou para Joca e os 2 filhos dele de suas incríveis habilidades. O tempo foi passando e Juca ajudou muito aquela família, não só fazendo afazeres de jumento, mas ensinou tudo o que sabia para os filhos de Joca e Joana, que eram José e Júlia. E assim, os filhos do casal se formaram cedo. José se tornou um grande empresário e Júlia uma excelente professora.
Aquele pequeno sítio foi transformado numa grande fazenda, após Joca comprar a propriedade do vizinho invejoso, que foi morar bem longe. Todos os anos, José e Júlia vinham visitar seus pais e também a Juca, que já estava velhinho. Mesmo chegando em seus carrões bonitos, Juca, no alto de sua idade e sabedoria, dizia: Sejam sempre humildes e nunca esqueçam que muito do que vocês sabem hoje e o sucesso de vocês deve a esse jumentinho aqui. Sim, Juquinha, nunca esqueceremos tudo o que você fez por nós e nossa família, dizia eles, abraçando o idoso jumentinho. E assim o segredo do jumentinho habilidoso foi mantido por aquela família até hoje. E vocês, crianças, não contem para ninguém este segredo, para que nenhum invejoso queira estragar a beleza dessa linda história.